Dúvida como capital, centro de partida. Dúvida como capital intelectual e financeiro. Dúvida como geração de consciência, capaz de abrir mentes, criar negócios e mudar hábitos. É o nosso ponto de partida para conversas que tragam novas visões sobre conhecidos temas. E, acima de tudo, eliminem as limitações que as certezas herdadas costumam impor. Seja bem-vindo. Aqui você pode e deve duvidar à vontade. Você já deve ter ouvido falar que 99 não é 100, embora matematicamente sejam números muito próximos. É uma frase, uma espécie de crença baseada na parábola bíblica da ovelha perdida, na ideia de completude. O pastor nunca ficará tranquilo, muito menos feliz, sabendo que 99 ovelhas estão seguras, mas que uma se perdeu. Uma ideia que pode ser vista tanto como aquele incentivo a mais que ajuda a ter persistência e coragem para chegar até o fim, para perseguir o todo, quanto ser tirânica. Afinal, perfeição parece algo mesmo da esfera divina. Mas será que completude e inteireza são as mesmas coisas? Será que dá para se sentir completo, mesmo faltando aquele 1%? Ou só poderemos viver uma vida mais prazerosa, mais cheia de significado, se de fato não deixarmos nenhuma ovelhinha de fora? Para falar sobre isso e tantos outros pequenos imensos detalhes da vida, eu recebo aqui a diretora criativa da The School of Life Brasil, Jaque de Botton. Jaque, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Fabrício. Uma honra estar aqui. Estou muito feliz de receber você aqui hoje e eu queria começar te perguntando o que é essa tal escola da vida. Essa escola da vida, ela é um lugar aonde você pode gentilmente falar sobre as suas vulnerabilidades, você pode falar sobre o humano. Eh, a gente está muito interessado na pessoa por detrás da persona. Eh No indivíduo, eu te diria. Na prática, né, se alguém me perguntasse ou numa empresa o que é a The School of Life, a Escola da Vida, ela é uma organização internacional com sede em Londres. Ela foi fundada por um filósofo e escritor chamado Alain de Botton, que é conhecido como, por ser o filósofo do cotidiano. Então, muito cedo, ele entendeu que a academia, né, as grandes ideias, os grandes pensadores estavam como se fosse em cima de uma torre de marfim, e lá embaixo você tinha a massa, todos nós, os indivíduos, com todas as questões que permeiam a nossa vida, né, relacionamentos, trabalho, propósito, finitude. E então, em 2008, ele cria essa escola em Londres. De lá para cá tem sido um grande caminho. Então, a gente começou muito voltada para pessoas, e hoje em dia 80% de tudo que a gente faz é para pessoas, mas para dentro de empresas. A gente criou um canal no YouTube que vai bater agora 1 milhão, 1 bilhão Caramba, de views, 1 bilhão. parabéns. São 9 milhões de assinantes, e a gente tem aproximadamente 80 livros, e tudo o que a gente faz liderado pelo Alain de Botton, pelo John Armstrong, mas por um grupo de pessoas muito interessadas em como a gente faz para viver melhor, mais plenamente, que é uma palavra que ninguém gosta, né, a plenitude, né, ela não é tão atraente, mas é para você ser quem você é. Eu acho que essa é a questão. É uma busca, né? Sim, sim, é uma busca constante. Você sabe que Cora Coralina escreveu o seguinte, né? Estamos todos matriculados na escola da vida, onde o mestre é o tempo. Então, eu queria te perguntar se, dentro da forma como vocês encaram essa vida, se dá para a gente hackear isso, acelerar de alguma forma e fazer essa evolução acontecer. É, eu adoro a ideia, a escola adora a ideia de você ser um eterno aprendiz. A ideia que o aprendizado
de qualquer coisa, né, ele acaba, ela é muito boba, ela é muito desinteressante. Eh, eu acho que aqui a questão é se o tempo é uma determinante, e a gente acredita que não, que você pode passar 10, 20, 30, 40, 50 anos, sem ter aprendido sobre como você desenvolve melhores relacionamentos com os seus pais. E Sim, aí, no finalzinho, quando seus pais estão para morrer, você se dá conta, perante a finitude, que por que não me disseram que era uhum, para eu relevar metade das questões pelas quais eu me irritei, né. sim. E, então existem maneiras de você aprender a se conhecer melhor. Então a gente acha que, tudo parte desse lugar aonde, se você se conhece, se você tem boas ou melhores maneiras de se olhar, eh, tem como você aprender mais rápido sobre a vida. Acho que tem uma coisa que eu tenho uma curiosidade enorme, que é sobre o nosso desejo de agradar o outro. Sim. A gente está o tempo todo tentando agradar e você não sabe muito bem o porquê que você diz sim quando você queria dizer não. Eh, e eu acho que isso vem de uma síndrome do impostor, da gente sempre achar que a gente não é bom o suficiente. Então eu estou aqui, eu não posso ser eu. Eu Sim. acho que resumidamente é Meu eu não isso. basta, né. Não basta. Então eu tenho que ficar o tempo todo olhando para fora e procurando as pessoas que estão rindo para mim. Eh, Mas tem uma descoberta desse eu também, né, no processo. sim, eu diria que eu eu acredito que é só através da consciência, de você trazer aquilo que é inconsciente para o consciente, que você efetivamente consegue resolver algumas questões. É interessante pensar, né, porque a escola ela acaba sendo o lugar que nos ensina, né, Sim, sim, nos sim, ensina muito. sim. Na sua visão, o que que a escola tradicional não ensina? Acho que a escola tradicional não nos ensina a fazer melhores perguntas, ela não nos ensina a resiliência que a gente tem que ter para manter um relacionamento, ela não nos ensina sobre a irrelevância que nós temos perante a ordem mundial, ela não nos ensina que nós nos bastamos, basta ser você mesmo e estar andando com quem você é. Eh, ela não nos ensina a importância do caminhar, né, navegar é preciso, viver não é preciso, que é a ideia do Fernando Pessoa, né, que já falava, que os grandes poetas falam o tempo todo, que a vida, ela é muito mais sobre você existir do que você ter que ser alguma coisa. Acho que a gente vive numa cultura que está o tempo todo exigindo esse lugar de chegada, e é um lugar de chegada com muito status. O título, né. É, muito, muitas pompas, muitos títulos, e a gente se esquece que, já estar aqui é uma grande escola. E o amor, Jaque? Porque filosofia é amor pela sabedoria, né. É, é. Dá pra gente aprender com o amor, porque eu Hum. acho que a gente aprende muito com a dor, né, a gente vê muitas histórias de aprendizado a partir da dor. Como que você acha que pode se tornar mais comum esse lugar do É, amor como alavanca? tem essa ideia de que a dor, ela aponta pra gente, um lugar do erro, mas ela não revela o que é aquele erro. Então eu terminei um relacionamento, tá doendo muito em mim, mas eu não consigo saber, né, essa dor, ela não me diz o que foi que aconteceu de errado, o que eu fiz de errado, o que a outra pessoa fez de errado. Enquanto o amor, ele é um grande professor. Então, vou te contar uma história,
que é então imagina que você não tem o menor interesse em literatura francesa ou caligrafia japonesa, mas você ama o seu filho passa a ficar profundamente interessado nesses assuntos. E, e você começa a se, interessar, a se engajar, hum, porque você quer entender aquilo que fascina tanto a uma pessoa que você ama. E esse poder do amor de fazer com que você expanda os seus olhos e realmente traga a visão de uma outra pessoa. Eu acho que, isso é muito mais poderoso. Ele é uma porta de entrada, né? Ele é uma porta de entrada e eu acho que ele é realmente a única coisa que cura a gente, porque é uma longa conversa de, botequim de umas 3 horas, mas, no fundo, a gente veio aqui para entender que o coletivo que amarra as outras pessoas é algo talvez muito mais poderoso, sair de si, né, do moi je, o tempo todo eu quero, eu vou, eu que é uma outra conversa, mas que eu acho que fala um pouco com isso que a gente É, e está. também conecta com o amor próprio, né? De uma Sim, certa forma, né? Que talvez comece por ali, né? eu, Esse lugar de aprendizado. acho que é muito difícil você dar o que você não tem, Sim, mas isso volta para esse lugar, humano que como espécie humana, a gente até pela forma com que a gente nasceu, né, um bebezinho até os 3 anos de idade, ele não sabe que ele existe. Ele existe pelo olhar da mãe. Então ele olha para a mãe está bem, ele se acalma. Por isso essa proximidade ser sim. tão importante. Pensando na filosofia como amor pela sabedoria, filosofia é autoajuda? Claro que ela é autoajuda. É a função maior da da filosofia, da arte, da literatura, da cultura é terapêutica. Ela está a serviço da gente se inspirar e se transformar. É o aprendizado e o gostar dele que te leva para esse lugar? Eh, eu não sei se é você gostar e você aprender que te leva a esse lugar, ou talvez trazer um pouco uma visão que é o que a escola faz, um recorte da literatura, não, da obra completa da Virginia Woolf, mas o que na obra da Virginia Woolf é fundamental para você viver em 2025, para você lidar com as questões que a gente está falando agora, né. Então Perfeito. você ir para um museu e você poder, por exemplo, e isso é um programa que a da School of Life tem, chamado Artist Therapy, mas você poder consultar um museu como se você fosse para uma sessão de terapia. Então, ao invés de você ter, né, no primeiro andar são o roman os século XVI, romantismo, o neoclassicismo, o modernismo, você consulta obras de arte que possam te consolar em relação ao amor, em relação à finitude da vida, em relação então você inverte, não é sobre o Renoir, não é sobre o Tunga, não é sobre a Hum, Lígia Clark, mas é sobre aquilo que eles levantaram que pode é sobre você, e sim. como você se alimenta daquilo, é invertido. Estimulado pelaquela obra, né? Sim, É. por aquela emoção, né, por aquele A gente fala que é levar o seu artista para passear, né? E nesse exatamente, passeio você descobre ou exatamente. acho que uma coisa que acontece muito é que aquilo que estava maduro, mas ainda não tinha expressão na sua mente, parece que ganha forma. É impressionante. É. Quem foram seus mestres, Jaque? Eu sou muito influenciada pelo Alain de Botton, e então pela generosidade, pela precisão e pela proximidade que ele tem da dor humana e como ele consegue transformar isso em livros, em essays, um canal no YouTube, em escolas pelo mundo.
Então, filosoficamente, eu estou muito próxima há 12 anos disso. Eh, eu tenho um irmão mais novo que é especial, que tem paralisia cerebral, e ele talvez seja, assim, a pessoa aonde eu olho para ele e eu entendo uma ele tem uma humildade, ele tem uma leveza, ele tem uma elegância, ele tem uma vontade de viver, assim, que é uma coisa que me ensina muito, é muito singelo. Para mim, especialmente, eu adoro as emoções mais singelas, não, assim, os tons altos, sabe, Sim. mas os tons das coisas cotidianas, do dia a dia. É, curioso você dizer isso. Você acha que para se sentir completo é preciso se sentir inteiro? É, é, eu acho que eu já tive várias vezes me sentindo bastante incompleta e muito feliz. Eu acho que a condição humana é uma condição aonde todos nós somos vasos quebrados, tentando se colar e tentando lidar com tudo, assim, que eu posso fazer uma lista, né, de síndrome do impostor, a você achar que você não é bom o suficiente, a você ter uma voz que acha que todas as pessoas estão querendo te humilhar. Eh, acho que essa condição é uma condição do ser humano, ela só não é muito falada, né, a gente não fala sobre isso, que foi lá atrás em 2008. Eu entendo que na fundação da School of Life, o Alan queria um lugar aonde você pudesse falar sobre os problemas que a gente não vê, que são essas inseguranças, Potente, né? todo mundo é assim, eu juro, nos últimos 12 anos na escola, a gente já atendeu de pessoas em diferentes programas, sei lá, acho que umas 600.000 pessoas, e você vê no fundo, que é o que o Montaigne falava, né, todos somos iguais, reis e rainhas, Madonna, Prince, a pessoa que está aqui na esquina, a Lu que serviu a gente, você, eu, a gente é todo desencaixado. É possível você ser feliz mesmo assim? Completamente possível. É, acho que na cultura japonesa, né, que tem essa perspectiva do vaso quebrado e recolado, né, que ele tem mais valor. E eu acho que Kintsugi, né. exato. E isso é uma coisa que eu aprendi, eu acho que a vida me trouxe esse aprendizado, porque na minha leitura era o contrário, assim. E ele fica mais forte, né, Hum, quando ele está reforçado com essas hum. experiências que deixaram ele incompleto, mas que ao mesmo tempo se reconectaram. Sim, Acho que tem um é, espaço aí e tem uma tem. diferença talvez, né, entre você também conseguir trabalhar esses lugares talvez de não completude, sem te fazer incompleto, né, sem te Sim, deixar ser incompleto. o especificamente o Kintsugi, né, que são os ela é uma técnica que acontece, junto do movimento zen budista. Exato. E, ela é preenchida com um amálgama de ouro, e a ideia é que o lugar aonde quebra tem que ficar aparente, porque é como se fosse um relacionamento, então você teve um relacionamento que conseguiu superar uma traição, que conseguiu superar qualquer coisa. Você precisa fazer aquilo aparente para você se lembrar de como foi aquilo, e aquilo faz com que fique muito mais forte. Então, tem vários estudos, a Brené Brown, né, É. a referência, né, do que ela chama de vulnerability hangover, Hum. que isso eu sentar com você e falar um absurdo, eu acabei de te conhecer, eu vou te falar uma coisa minha íntima que você não vai acreditar, de vulnerável. Isso cola a gente, que é completamente o oposto
acontece, se eu sento aqui do seu lado, eu falo: "Nossa, eu sou uma super executiva, muito bem-sucedida, muito bem casada, tu tem vários amigos", são aquelas pessoas que te intimidam. Você É. fala: "Meu Deus, eu não sou nada perto dessa pessoa". Então eu acho que essa questão dos japoneses, eles é muito bonita essa ideia. E essa ideia, eu acho que tem um outro ângulo dela que na mesma no mesmo período, né, na França, você tinha uma cerâmica que ela era o oposto. Ela prezava pela delicadeza, pela harmonia, pela leveza. Ela se você, soprasse, ela quebrava. Então, como diferentes culturas moldam diferentes visões, porque a gente também acha que a visão é cristalina, né, então Sim. você está olhando para aquilo e aquilo é a verdade, aquilo é a verdade aqui, no É. Brasil, ou aquilo foi a verdade na Europa no século XVI, mas o entendimento dessas diferentes perspectivas sobre viver bem é o que, voltando para sua pergunta, né, de você, eh aprender, né, do qual é realmente o papel da filosofia, eu acho que essas perspectivas diferentes, mas profundas e pensadas, que os filósofos te dão, ela é terapêutica nesse sentido. Sim. Ela abre espaços para você escolher qual é a sua versão, É isso. Acho que você se né. sente talvez ouvido, de uma certa forma, e um pouco compreendido, né. Hã. Mas eu fico curioso pensando, assim, porque a gente está falando sobre completude e tem muito desse, né, acho que na vida todo mundo tem seus exemplos de momentos que você estava quase ali, naquilo que você estava buscando, e aí parece que bate um cansaço e uma vontade de desistir, e muitas vezes você desiste, muitas vezes você segue, mas você consegue perceber, ou você tem alguma coisa ao redor disso, de por que que isso acontece? Por que que a gente tende a desistir quando a gente está quase lá? Eu acho que eu vou falar por mim dentro do meu contexto. E não para o humano do mundo, porque seria uma arrogância enorme minha, mas eu decidi ser empreendedora, e eu decidi empreender, não porque empreender dava dinheiro, não porque eu ia ser bem-sucedida, mas porque eu queria ter uma vida moldada por mim, de alguma forma. Era um desejo meu muito forte. Então eu acho que no fundo, eh você desistir, e você ou você continuar, primeiro que oscila, eu acho que são coisas que acontecem, constantemente. Eu acho que constantemente durante um mesmo dia você é capaz de acordar falando: "Vai dar tudo certo", dá meio-dia, você fala: "Meu Deus, estou exausta, eu quero largar isso daqui". No final do dia você fala: "Ai, que bom, tudo bem, outro dia". Eh, e eu acho que no fundo a gente tem muito mais medo do sucesso Hum. do que a gente fala. O sucesso confronta a gente, né, eu acho que psicologicamente é possível você passar 10 anos num divã conversando com um terapeuta falando: "Por que que eu sou, mal-sucedido, eu quero aquilo, eu quero aquilo, eu quero aquilo", mas você está tão ligado, você não consegue abrir mão de ser mal-sucedido, Hum. porque é aquela história que você conhece. Então você Sim. não tem coragem de ir para uma outra É coisa. um lugar de conforto, É um né. lugar de conforto. Então, eu acho que talvez falando mais por mim, tá, Claro. eu já tenha tido essas conversas diversas vezes, e é muito difícil você sair verdadeiramente desse lugar de conforto. Mesmo quando você vai numa terapia, né, um processo terapêutico, ele está muito mais olhando a sua o que é um padrão na sua vida, do que apontando para você como você tem que mudar. E mesmo assim, quando você tem tudo na sua frente, né, não necessariamente você muda, Sim. ou você vai para o lugar que você quer ir. Mas
para mim, Fabrício, a beleza tá em, mesmo não indo para esse lugar do sucesso, do ideal, que você consiga ter uma vida boa, que você consiga olhar para sua vida no dia a dia e falar: "Sabe o quê? Tudo bem, eu tenho eu tenho alguns amigos, eu tô viva, eu tenho os meus irmãos que estão aqui", ou não posso fazer viajar, mas posso estar aqui", que você consiga aproveitar a vida com o que ela te entrega, surfar a onda que a vida está te apresentando. Eu acho que isso é, É você ter prazer naquilo que você tem, né? sim. Quando a gente estava pensando essa conversa, eu acho que a gente entrou numa discussão muito curiosa, porque essa dinâmica da completude ou dessa busca por algo, né, que talvez foge um pouco até de uma realidade cabível ali naquele momento, pode ganhar um lugar de o que esse 100% ser o 100% que você determina que é, Uhum, né? Então, esse lugar de chegada sou eu que digo qual uhum. que é, né? Então, talvez conseguir trazer isso para essa perspectiva, que eu acho que você falou um pouco, né, dessa dinâmica que às vezes nem é sua, Não, né? é. Às vezes você está fazendo, é muito frequente as pessoas procurarem a escola, porque eles falam: "Eu não estou vivendo a vida que eu queria viver. Eu estou vivendo a vida que os meus pais queriam que eu vivesse, eu estou vivendo a Hum. vida que, a minha mulher quer que eu viva, eu estou vivendo a vida que a minha família ou que culturalmente é aceitável, mas eu não tenho noção, eu me perdi no meio do caminho. O que que eu quero?". A gente é massivamente, eh, impactado por tantas opiniões, a gente tem muito pouco tempo de silêncio interno, que eu acho que também é uma outra questão. Sim. Então você se confunde, né, é mais do que, entendível, né, dá para você. E você acha que dá para aprender sobre isso? Sim, sim, eu acho que existem técnicas, eu acho que você acalmar a sua mente é talvez a melhor técnica que você possa utilizar. Claro, né, técnicas de respiração, a gente já sabe que ali os budistas, né, a mindfulness, eles estão, sei lá, quilômetros à nossa frente em relação a isso. Mas eu cada vez mais acho que o que você deve fazer é o que te dá prazer. Eu acho que a gente dá muito pouca atenção ao prazer. A gente fica achando: "Não, eu tenho que malhar". Não, encontre um negócio que você goste. Afinal de contas, estamos todos viciados em dopamina, É. né, o scrolling up and down é um vício de dopamina, então usa um pouco isso. Eu gosto de dançar, eu não quero malhar, eu quero dançar. Faz as coisas que te deem prazer. Eu acho que essa é uma forma de você. Aprender. É. É, total. Agora, ô Jaque, tem uma coisa que a gente diz que Deus e o diabo, eles moram nos detalhes, né. Uhum. Por que que você acha que raramente a gente olha para esses lugares? É, eu adoro uma frase do Guimarães Rosa que é: "Abismos navegáveis a barquinhos de papel". Hum. Que isso tem um pouco a ver com a frase que você trouxe, porque essa coisa do detalhe, você também pode olhar com como você faz para navegar no todo que é viver, mas com todos os desafios que a gente tem, internos, externos, em diferentes, de diferentes classes, de diferentes, eh eh, acho que mas, como você faz para navegar a vida com de pedacinho em pedacinho, lentamente, gentilmente, eh, eu gosto dessa ideia, então eu sei que são os detalhes, mas
eu gosto da ideia dos detalhes como um pedaço do todo, um pedacinho do todo. Então você olha para esse detalhe, você resolve esse detalhe. Eh, na minha vida de empreendedora, ninguém nunca me disse, indo para aquilo que eu adoraria ter aprendido na escola, que eu não Hum. aprendi, que eu iria resolver 5 problemas e que iriam aparecer 25 problemas. Que aí você resolve 4 e aparecem 27. Você resolve 7 e aparecem 50. E nesse resolver Balanço. problemas, nesse balanço, essa coisa do barquinho de papel que é muito singela, que eu, de novo, eu vou sempre voltar para o que é singelo, para o que é pequenininho, são os pequenos prazeres que você tem ao longo da sua vida. Você não pode se esquecer deles, porque se você deixa para ser feliz só quando você chegar num determinado lugar, eh, pode ser que você não chegue aqui, pode ser que quando você chegue aqui você seja outra pessoa, e pode ser que você só esteja jogando uma cenoura, porque você não consiga se sentir bem agora. Só que a gente só tem agora, não tem outro lugar, não tem outro momento, Sem dúvida. né. Na sua visão, olhando para isso, você acha que o que faz diferença na vida das pessoas são os grandes momentos ou as pequenas coisas, assim? Essa coisa grandiosa que muitas vezes a gente sonha e busca, ou são você falou um pouco, né, dessas pequenas vitórias, Hum. mas como é que é esse balanço entre grandeza e pequenez? Eh, eu acho que é exatamente como você falou, um balanço. Eu acho que a gente tem momentos de grandeza, mas a maior parte da nossa vida, eu acho que ela é feita de experiências que não necessariamente precisam desta grandeza. Vai ser incrível se você tiver essa grandeza. Quem sou eu para dizer que esse essa euforia, esse lugar de felicidade, de sucesso, mas não é só isso que existe. A gente vive num mundo que está o tempo todo dizendo para a gente: "É isso aqui que importa", mas espera aí, não, você tem que ir para a Ivy League, você tem que estar entre os 5 melhores, mas você está me dizendo que só a competência que, de certa forma, se eu for colocar em 2 pesos e 2 medidas, uma pessoa que é extremamente competente versus uma pessoa que é muito bondosa, não tem muito lugar para uma pessoa que é boazinha, você fala: "Ah, boazinha", uma pessoa que é o vice-presidente, esse lugar desse status. Eu acho que a gente vive numa sociedade que está o tempo todo dando muito mais, alegoria, dando muito mais, peso para esse lugar de euforia, de grande sucesso, que eu acho que é incrível, mas pode ser que eu não chegue lá. Então, eu particularmente gosto muito das coisas que são mais humanas, de sair na minha portaria e o porteiro sorrir para mim, de eu estar segurando 3 ou 4 coisas e um estranho me ajudar. Umas coisas, assim, humanas, Sim, sabe, conexão, não né? é. É muito poderoso isso. E acho que é curioso porque você vai vivendo e essas coisas vão somando, né? E aí, às vezes, vem aquela pergunta: e se eu começasse do zero? Hum, Apagasse tudo que eu sei e começasse de novo? O que você acha dessa pergunta? eu não sei, mas eu vou fazer essa pergunta para você. E se você começasse do zero? Eu já pensei sobre isso, então acho que eu tô mais preparado para responder. Mas eu acho que seria uma aventura nova. E eu gosto da perspectiva da vida como aventura. Esse lugar de descoberta, eh, eu acho que talvez por isso eu tenha me tornado empreendedor, porque eu acho Uhum, que toda vez que você começa um negócio novo, você sai de um lugar onde você aprendeu um monte, né, talvez tenha tido super sucesso ou não, mas acho que existe um sucesso de conseguir botar na rua uma ideia que você tem, mas aí você começa do chão. Então parece que você foi lá e zerou a chavinha
e começou de novo. Então, para mim, isso me dá uma sensação de estar vivo. Então, eu acho que é uma possibilidade gostosa. E você acha que tem um componente, de você estar provando para você que é possível sempre se refazer? Que se mesmo se você voltasse para um lugar aonde é a estaca zero, né, que você conseguiria de novo? Eu acho que isso vira isso um pouco, né, tem um Hum. pouco desse lugar, mas para mim tem mais o lugar da descoberta, o lugar de você se ver fazendo uma coisa completamente nova, e para mim, acho que por isso que eu fui, né, trabalhar com comunicação, depois trabalhar com serviço e depois trabalhar com lixo, que eram ambientes completamente Hum. diferentes e era sempre esse lugar de partida, novo. Então, acho que o brilho que isso trazia para o dia a dia era mais forte do que O uma conhecido autoprovação, talvez, sabe. E eu queria aproveitar o gancho do lixo e falar um pouco sobre o seu trabalho no filme O Lixo Extraordinário, com Vicky Muniz, enfim, a indústria do resíduo é apaixonante, né. Acho que a Apaixonante. gente tem essa paixão em comum. Sim. Mas eu queria falar um pouco sobre esse lugar, de valor, né. Acho que a gen você quando a gente fala de lixo, a gente fala de uma percepção daquilo que não tem mais valor, né. E que ao mesmo tempo existe uma indústria gigante, que é guiada por catadores, né, num modelo Uhum. de trabalho completamente desumano, né, em acho que em muitas características, eh, e que vê em valor num lugar que ninguém vê, né, e que faz uma coisa que é super importante para todo mundo. Queria saber o que que você aprendeu nesse seu processo com o Nossa, filme. a eu aprendi talvez tenha sido a maior escola, e olha que eu tô tocando a escola da vida, mas sobre o ser humano, sobre, o momento em que uma coisa se transforma na outra. Quando a gente pensa em lixo, é uma ideia criada pelo homem, porque se a gente for pensar na ideia da terra, não tem fora, né, Hum, que é o que todo mundo fala, não tem lixo, mas essa coisa, a essência do documentário era você pegar uma série nova do Vic Muniz, né, ele está o tempo todo trabalhando com diferentes elementos. Esse elemento era o lixo. O maior lixão a céu aberto até 2010 era Gramacho, no Rio de Janeiro. Eh, e aí ele fez essa série com os catadores, fotografando eles como quadros muito conhecidos, então o Marra e, Nossa Senhora, e compondo esses quadros, essas fotografias com o lixo de Gramacho, com os catadores, levando essas fotografias para Londres e vendendo as fotografias na Philips, que é uma casa de leilão, que era Philips Depuy. Eh, então era a ideia de que como você consegue transformar o que há 6 meses atrás era lixo, em uma coisa que as pessoas estavam comprando por $20.000. hum. Como é? E a história inteira do lixo tem a ver com o momento em que uma coisa se transforma na outra, porque, não sei se todo mundo aqui sabe, mas com certeza a gente viveu isso. O lixo, né, ele vai se transformando. Você tem o chorume, você tem o metano, você tem a reciclagem, você tem ele nunca para, ele é uma indústria riquíssima Ah, e é uma indústria onde você tem uma alquimia hum. enorme. E quando eu fui para Gramacho, porque eu passei quase 3 anos, o documentário demorou 4 ou 5 anos para ser finalizado, então eu fui bastante para Gramacho e depois eu continuei trabalhando com os catadores, mas teve um momento que eu tive, assim, uma epifania. Então você imagina, né, você tinha uma montanha de lixo, então já era uma coisa que você estava vendo a cidade do Rio de Janeiro de uma forma invertida.
Era como se eu estivesse vendo, eh, você pelo que você não quer. É. Tô lá, catei o lixo, eu falava: "Deixa eu entender, o Fabrício pelo que ele não é". Então um pouco de uma fotografia, né, o princípio da fotografia. Eh, mas 9.000 toneladas de lixo por dia, então um negócio que você já não consegue quantificar. E o que eu entendi dos catadores é que como que você vira um catador? Porque você vê as pessoas catando na rua, mas você não sabe, como as pessoas chegaram ali. E a maior parte das pessoas chegou ali porque elas foram perdendo, eh, poder financeiro. Então, tinham pouca grana, começaram a ter um pouco menos, um pouco menos, um pouco menos. Chegou uma hora que a galera não tinha grana para comer. E aí, nessa hora, eu acho que você tem algumas opções. Você pode roubar, você pode traficar, você pode se prostituir, ou você pode reciclar. Então, a escolha que essas pessoas estão fazendo, dado que 90% da reciclagem neste país é feita por catadores, ela tem ela tem uma beleza. Sim. E a outra coisa que eu vi é que eu pensei: "Se essa é uma história possível, ela pode acontecer com qualquer um de nós, ela pode acontecer com você, comigo, ela foi um decorrer da vida". Mas o grau de amizade, de humor, de humanidade que eu vi entre as pessoas que estavam no Jardim Gramacho, era uma coisa assim que eu saía de lá, e eu não saía falando, eu saí de um lugar sujo, eu saía de lá com histórias que eram extraordinárias. Acho que o lixo extraordinário vem desse lugar, sabe? Total. Já que eu queria aproveitar essa analogia, para falar um pouco sobre as coisas que a gente acumula e que não servem mais, assim, mesmo num espaço intelectual, espiritual, enfim, todas essas coisas que a gente vai acumulando. Como que a gente consegue separar essas coisas do que realmente importa? Como diria a minha avó, o joio do trigo. É, exato. Eh, talvez eu esteja muito influenciada pela filosofia, e eu estou, então isso já é um disclaimer, Hum, mas eu acho que a gente passa muito pouco tempo pensando bem. O que significa pensar bem? É você pegar o seu celular, colocar de lado, você poder tomar um banho, você sentar e você pensar sobre o que você quer. Eh, e aí você consegue, de uma forma mais profunda, entender o que você está carregando, que não é seu, o que pode sair, o que deve ficar, seja visualmente, seja emocionalmente, seja. Mas eu acho que esse exercício de você se conhecer melhor, de você entender a si próprio verdadeiramente, eh, ele é fundamental, né. O Blaise Pascal, que é sim, esse filósofo francês, ele falava que o ser humano, a coisa que ele mais tem horror é você colocar ele sentado num sofá pensando a vida. Então a gente está o tempo todo falando: "Não, então agora eu quero isso, então agora eu quero isso, então eu vou criar isso daqui. Agora eu consegui isso aqui, agora eu preciso disso aqui". Ou a gente monta uma agenda que a gente não pense. Então você está o dia inteiro: "Mas eu tenho que fazer isso", você se convence que você tem que fazer, e mas poucas pessoas têm essa coragem, essa disposição para você cair, assim, talvez num lugar um pouco menos conhecido e falar: "Deixa eu ver o que que eu realmente quero", porque essa pergunta, a resposta dessa pergunta está diretamente relacionada com a felicidade. Então, às vezes você fica achando que hum, você vai ser feliz quando você tiver uma criação de ovelhas no interior de São Paulo. Aí, porque a sua família sempre teve, ou porque o seu melhor amigo resolveu fazer queijo, mas você fala:
E você fala: "Não é nada disso, eu tô ótimo vivendo no Rio de Janeiro, num apartamento em Copacabana". Não tem muito o certo e o errado, mas tem esse lugar onde você precisa parar e pensar o que que você quer. E é dificílimo. Eu tô falando isso pra você, Não, dever de casa 100%. pra mim. Não, para mim Eh, também. E eu achei legal que você usou a palavra coragem, é. porque, eu queria te perguntar exatamente sobre isso, assim, como que dá para a gente desenvolver minimamente essa coragem? O que que pode ser um estímulo para o desenvolvimento dessa coragem, para que de fato você deixe embora aquilo que precisa ir embora? Você Eu acho que você já me falou uma é. coisa quando a gente começou a conversar, que foi sobre a alegria. Eu pensei numa outra coisa que é um pouco mais trágica, que é a morte. Eu acho que a morte é talvez a a entidade que te dá uma real noção do que é de verdade, do que não é de verdade, do que é da sua cabeça, do que você está inventando. A morte, ela tem um papel fundamental em você se centrar. Tem vários estudos que dizem que a escuta ativa mais presente é quando você está no quarto de uma pessoa querida da sua vida e ela está falando com você. Você não está pensando em nada, porque é dificílimo. Eu estou conversando com você aqui, mas às vezes tem umas janelas que abrem. Sim, Então, eu acho que a finitude é algo que te leva para esse lugar. pode acelerar essa coragem. Sim, sim. Essa coragem de você ser quem você é. E você acredita que a gente consegue se reciclar? Ressignificar a forma. Completamente, completamente, completamente. Inclusive, eu acho que quanto mais rápido, melhor. Hum. Se você tem uma ideia sobre como você deveria ser, você deveria, abraçar essa ideia com muito mais coragem, com muito mais ambição do que a gente faz. A gente é capaz de pular numa viagem que alguém falou para você que você tinha que ir, você tinha que conhecer a Islândia, porque lá tem umas cachoeiras incríveis, você fala: "Beleza". Aí quando você fala: "Eu sempre tive vontade de pintar", aí você fica postergando, então começa amanhã, e faz uma coisa meio louca, não pensa muito, assim, é um pouco uma estratégia, faz. É muito possível você, ao longo da vida, trocar a pele, uma coisa meio cobra, entendeu? Troca a pele e não é que você virou uma outra pessoa, mas você está indo para o lugar onde você vai se sentindo mais perto de quem você quer ser. E quem você quer ser aos 15 anos Hum. é completamente diferente de quem você quer ser aos 30, que é completamente diferente de quem você quer ser aos 50, ou não. Mas essa possibilidade de você falar: "Mudei". É E potente. tem mais, eu acho que é um reality check, Hum. porque quando você faz isso, como a maior parte das pessoas não faz isso, você incomoda um monte de gente. Então Sim. você tem que estar um pouco preparado para esse lugar, entendeu? Não escuta o que estão falando ao seu redor, vai. É como eu vejo. Já que agora a gente vai, fazer uma brincadeira, que a gente chama em caso de emergência. Então, em caso de emergência, qual é a dúvida? E aí eu vou te falar 2 palavras e você fica com uma, não precisa explicar por quê, tá? Então vamos lá. São Paulo ou Rio de Janeiro? Os 2. Tem que ficar com uma. São Paulo. Romantismo ou amor? Amor. Filosofia ou psicanálise? Filosofia. Juventude ou velhice? Porra, velhice. Viagem para fora ou para dentro? Para dentro, sempre. Alguma delas foi muito difícil de escolher? Eu acho que juventude ou velhice, você vê que eu até parei um pouco, né, de falar, mas, tem uma estamina, tem uma robustez na sua juventude que é super interessante, mas acho que
pouquíssimas pessoas falam. Eu escolhi a velhice porque eu acho que ninguém escolheria a velhice. Eh, que eu tenho pais mais velhos, então meu pai tem 90 anos, a minha mãe tem 82. E cara, Fabrício, é muito difícil envelhecer. Envelhecer é o estágio final da humildade que a gente precisa desenvolver. Agora, Jaque, a gente tá indo para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, e eu sei que você é fã de bossa nova, Sim, né, é melhor ser alegre que ser triste. Então eu queria te perguntar, dá para aprender a ser feliz na vida? eu acho que a melhor pergunta é: dá para aprender a ser mais feliz na vida? Acho que sim. E, o que a bossa nova traz pra gente é um pouco de uma nostalgia. São sempre, eh histórias de alguma coisa que não deu muito certo, mas em detrimento disso e mesmo assim, eh, a gente continua feliz. Então, eu adoraria criar uma nova braço da filosofia da bossa nova, que é esse lugar aonde, mesmo incompletos, mesmo errando, mesmo fazendo as coisas mais duvidosas que a gente pode imaginar, é possível ser feliz. A gente veio para cá para ser feliz. Muito bom terminar dessa forma. Eu queria te agradecer muito aí pela oportunidade de Não, eu ter também, eu esse tô assim, bate-papo e também de agradecer pela The School of Life. Acho que esse trabalho de educar e de se propor a levar, né, tá do lado nessa jornada de aprendizado e de evolução é sem dúvida algo é. louvável. Uma das coisas que eu tenho mais orgulho é de ser das 7 filiais da School of Life, é de ser a única nas Américas. Então, quando tem um mapa, assim, são todas as outras 6 estão na Europa, estão na Ásia, e a única da América em São Paulo. E eu acho me dá um orgulho enorme, não só pelo que a gente traz de fora das ideias que eu acho que são muito humanas, do Alain de Botton, do John Armstrong, desse grupo de filósofos, mas pelo que a gente leva daqui. O Brasil é um país incrível, a gente tem uma quantidade de amor, a gente tem uma língua português, é colorido, a gente é um povo, do bem, cheio de coração, e eu realmente acho que é isso que vai fazer a diferença no mundo. Então, muito obrigada mesmo por estar aqui e poder dividir essas ideias e poder aprender com você. Eu, na verdade, adoraria fazer todas essas perguntas para você, que você fez para mim, mas, eu acredito que são as boas perguntas que levam a gente aos melhores lugares. Então, muito obrigada. A gente também acredita nisso. Obrigado, Jaque. Obrigada.